pela vida sem perceber que a cada passo há forças invisíveis que trabalham silenciosamente ao nosso lado. E se eu te dissesse que além do destino e das escolhas que você faz, existe também uma presença ao seu lado, guiando, protegendo e soprando intuições nos momentos mais decisivos? Quem nunca falou ou ouviu dizer sobre anjo da guarda, como uma presença silenciosa que sempre esteve ao seu lado, que ajudasse a guiar os seus passos, te tirar do perigo ou até de lembrar de algo importante? Muitos chamam de mentor, alguns chamam de anjo da guarda, alguns sentem a presença de um guardião. Há quem fale em mestre espiritual. Eles existem, mas não são a mesma coisa. E agora vão abrir essas portas para esse universo fascinante, onde o invisível toca o visível e onde cada um de nós podemos aprender que a gente jamais estivemos realmente sozinhos. Diferente do que muitos pensam, na maior parte das vezes, o nosso mentor é um espírito como nós, ainda em evolução, mas que já alcançou um patamar de evolução um pouco acima do seu pupilo, daquele que ele protege, daquele que ele tutela, sendo por isso capaz de auxiliá-lo no caminho espiritual da encarnação. Ele deixa de utilizar o seu tempo para a própria evolução, dedicando-se a outro espírito. O mentor é um espírito que se comprometeu com o trabalho espiritual do médium, dedicando parte do seu tempo para preparar o médium para sua tarefa, trabalhar ao seu lado e fazer o possível para protegê-lo do contato com as energias do astral inferior. Eu vou ler um trecho do livro Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que traz um pouco da tarefa dos mentores. O trecho é esse: este irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte onde se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender aos propósitos edificantes. O mentor e seu pupilo se comprometem com o trabalho espiritual antes da encarnação do médium. E diferente do que muitos acham, o médium não é obrigado a receber sua aptidão. Ele que a solicita para saldar débitos contraídos em vidas anteriores e acelerar a sua evolução espiritual. Podemos ter o envolvimento de outros espíritos nas tarefas executadas pelos médiums, como outros mentores, instrutores, auxiliares, médicos. Tudo depende da sua missão e do objetivo que a espiritualidade maior traçou para essa encarnação atual. Existem casos que mais de um mentor está ligado ao médium. Embora todos façam parte da mesma equipe e exista uma hierarquia, onde o chefe é o espírito mais puro e experiente. O mentor dedica então parte do seu tempo para preparar desde pequeno o seu pupilo para a tarefa mediúnica. Não é incomum o médium se lembrar vagamente de ensinamentos recebidos durante o sono ou até de quando ele era criança. Conforme o médium vai se aproximando da idade-chave para o início dos seus trabalhos espirituais, o mentor atua de forma mais intensa, buscando levar o seu tutelado para uma casa espiritual onde ele pode receber ensinamentos que serão as bases para o seu trabalho.
O chamado do mentor é suave, mas se o médium se recusa a iniciar a sua tarefa, ele se afasta e só retorna caso o médium decida sinceramente voltar aos seus trabalhos espirituais. Sobre o ponto de vista espiritual, podemos considerar isso como um afastamento vibratório, ou seja, o médium não consegue sintonizar na faixa do seu mentor. E isso acontece pelo tipo de vida física, emocional e mental que o médium leva. O mentor então não tem outra opção a não ser se afastar, para assim se aproximarem aqueles que têm o mesmo nível vibratório do médium, aqueles que se afinizam com o grau vibratório que o médium está. Esse afastamento do mentor por quebra de compromisso por parte do médium abre a janela que o médium possui para o mundo espiritual, deixando-a desguarnecida, e o caminho fica livre para as obsessões por vampirismo de espíritos do astral inferior. Eu vou ler um trecho do livro do Dr. Fritz, O Médico e Sua Missão. Diz assim: porque muitas vezes os mentores se afastam? Os mentores não se afastam. Os médiuns é que se afastam do trabalho, geralmente por conveniências materiais, ambição, vaidade, irresponsabilidade e acomodação. Muitos são até aliciados pelas futilidades do plano físico, falta de vontade e preguiça de estudar. Se o médium não procurar ajuda, a obsessão e o vampirismo se tornam cada vez mais difícil de afastar os obsessores. Mas o mentor não deixa de acompanhar o médium, mesmo de longe. O mentor também não é o mesmo que anjo da guarda, embora não há indícios que isso não pode acontecer. Mas são papéis diferentes que um ou mais espíritos possam exercer durante a encarnação de um médium. Todos possuem um espírito protetor. Até os 7 anos de idade ele fica muito perto do seu tutelado, auxiliando na ambientação com seu novo plano de vida e afastando os obsessores e espíritos adversários de vidas regressas, de acordo com os méritos e com o merecimento do espírito reencarnante. Foram e são muitas vezes pais, mães, amigos, espíritos muito próximos que se predispõem a olhar muito de perto o espírito encarnado, aconselhando e fazendo de todo o possível para auxiliar nos momentos difíceis e tentando afastar os espíritos obsessores que se aproximam. Contudo, é importante lembrar que a influência que esses abnegados irmãos podem exercer está diretamente ligada ao tipo de vida e ao esforço pessoal que o espírito realiza para se purificar. Eles nada podem fazer para aqueles que fecham seus ouvidos para os seus conselhos. O anjo da guarda não é escolhido, é designado. Ele não guia o destino, ele protege a possibilidade do destino. O seu papel é zelar para que você não se desvie completamente, inspirar o arrependimento, a coragem e a esperança, ajudar nos momentos de dor profunda, te lembrar em silêncio quem realmente você é. Ele não força, ele sugere, ele não interfere, ele orienta. Chico Xavier dizia que cada criatura conta com um anjo silencioso que zela por sua vida, mesmo quando não acredita em si mesma. E o guardião? O guardião não é só amor, ele é força. Enquanto o anjo da guarda protege a essência, o guardião protege a estrada espiritual. Ele age especialmente nos lugares de maior risco vibratório, ataques espirituais, vampirização energética, ambientes tóxicos, influências de espíritos perturbados e processos obsessivos. Ele faz a defesa silenciosa que você nem percebe. Ramatiz nos lembra: as legiões do serviço guardião sustentam batalhas invisíveis para proteger os corações sinceros que lutam pela própria luz. Ele não evita a dor da vida, ele evita a queda espiritual.
O mentor é diferente. Ele não acompanha todo mundo desde o nascimento. Ele se aproxima quando o espírito demonstra disposição real de evoluir. O mentor inspira escolhas, corrige a consciência e incentiva a disciplina. Orienta a missão pessoal. Ajuda a desenvolver virtudes e talentos espirituais. Ele não resolve, ele ensina. Ele não abre caminhos, ele fortalece quem caminha. Emmanuel afirmou: o guia espiritual não caminha pelo discípulo, mas ensina o discípulo a caminhar com Deus. O mentor aparece quando o coração está pronto para crescer. Já o mestre não é um protetor individual, ele é um instrutor da humanidade. Ele guia coletividades, escolas espirituais, civilizações, movimentos de renovação. Jesus, Buda, Krishna, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e tantos outros que brilham anonimamente nos planos superiores. O mestre não acompanha a vida de uma só pessoa, ele inspira gerações. Joana de Ângeles afirma que o mestre espiritual não fala apenas a um indivíduo, mas à consciência universal. O mestre não resolve a vida, ele desperta a alma. E quando sentimos a presença deles? Sabe quando sentimos a presença deles? Às vezes é uma intuição, às vezes é uma paz repentina, às vezes é um aviso silencioso, às vezes é uma força inexplicável que surge quando tudo parece perdido. André Luiz registrou: a assistência espiritual é constante, mas só a percepção desperta reconhece a sua presença. Nossos mentores não querem adoração, eles querem consciência. Você nunca esteve sozinho, nem por um instante. Quando você caiu, alguém te levantou por dentro. Quando você pensou em desistir, alguém te sussurrou coragem. Quando o medo chegou, alguém segurou a sua vibração para que ela não se apagasse. Não importa como você chama, anjo, guardião, mentor ou mestre, o importante é lembrar que o universo inteiro conspira pela sua evolução. E você, tá ouvindo o que vem do alto ou tá sendo guiado apenas pelo barulho do mundo? Yeah.